Durante séculos, marinheiros e pescadores relataram encontros com criaturas marinhas assustadoras. Hoje, você vai conhecer os casos mais perturbadores já registrados e decidir por si mesmo se são lenda ou realidade. Número 1. Sereia misteriosa em Champagne Beach. Em 2011, uma criatura extremamente incomum apareceu sem vida na areia de Champagne Beach, atraindo imediatamente a atenção de um jovem garoto que caminhava pelo local. O que parecia ser o corpo de uma sereia estava parcialmente estendido na areia úmida, como se tivesse sido trazido pelas ondas momentos antes. A parte inferior era claramente semelhante à de um peixe, com cauda e estrutura corporal típicas de um animal marinho. No entanto, o que mais chocava era o rosto, completamente coberto por pelos escuros, espessos e densos, escondendo quase totalmente suas feições. As imagens registradas mostram a criatura imóvel, sem qualquer sinal visível de respiração ou movimento. Não havia marcas aparentes de ataque, cortes ou ferimentos, e tampouco indícios evidentes de decomposição, o que levantou ainda mais dúvidas sobre há quanto tempo ela estaria ali. Especialistas sugerem que mudanças repentinas nas correntes oceânicas, marés mais intensas ou até mesmo algum fenômeno natural podem ter arrastado o corpo até a praia. Ainda assim, o estado de preservação permanece um dos pontos mais intrigantes de todo o caso. Número 2. Entidade congelada na Antártida. Em 2021, uma equipe de pesquisadores em missão científica na Antártida fez uma descoberta que abalou completamente suas expectativas. Durante atividades de exploração em uma área remota coberta por gelo espesso, encontraram uma entidade aprisionada dentro de um enorme bloco congelado. A criatura apresentava pele extremamente pálida, quase translúcida, e traços que lembravam os de um ser humano, embora suas proporções e detalhes faciais fossem incomuns e difíceis de classificar. Conforme o gelo começou lentamente a derreter ao redor do corpo, os pesquisadores perceberam que ele não estava completamente congelado. Algumas partes pareciam menos rígidas, como se o bloco tivesse funcionado como uma espécie de cápsula natural de preservação, mantendo o ser em estado latente ao longo do tempo. A hipótese de que estivesse apenas inconsciente e não morto gerou ainda mais tensão. Alguns especulam que poderia estar em dormência, aguardando condições adequadas para despertar. Outros acreditam que talvez fosse um guardião antigo, preservado intencionalmente para proteger algum segredo escondido sob o gelo do continente mais isolado do planeta. Número 3. Encontro no Mar da Arábia. Em 2014, durante uma missão de rotina no Mar da Arábia, marinheiros da Marinha de Taiwan relataram um encontro que desafiou qualquer explicação convencional. Enquanto navegavam em águas relativamente calmas, notaram a presença de algo se movendo próximo à embarcação. Ao observarem com mais atenção, perceberam uma figura com parte superior claramente humanoide e metade inferior semelhante à de um peixe, muito parecida com as representações clássicas de sereias descritas em lendas ao longo da história. A criatura se movia de maneira surpreendentemente suave, acompanhando o fluxo natural da água antes de alterar sua direção com movimentos elegantes e controlados. Mesmo sendo relativamente grande, não causava agitação significativa na superfície, o que chamou ainda mais a atenção da tripulação. Alguns sugeriram que poderia se tratar de um dugongo, ou de um grande peixe visto de um ângulo incomum. No entanto, os traços humanoides relatados, especialmente na região superior do corpo, não correspondem a nenhuma espécie marinha oficialmente documentada, mantendo o mistério intacto. Número 4. A serpente marinha dos pescadores. Também em 2014, pescadores que trabalhavam no Oceano Pacífico viveram um momento que jamais esqueceriam. Ao puxarem suas redes, perceberam que haviam capturado algo extremamente pesado e fora do comum. Com a ajuda de um guindaste, começaram a içar das profundezas
uma criatura gigantesca semelhante a uma serpente marinha. O corpo era longo, robusto e coberto por escamas densas, de coloração escura, variando entre tons de preto e marrom brilhante. À medida que era erguida para o convés, a luz refletia sobre sua pele, destacando sua textura espessa. Quando a cabeça finalmente se revelou, surgiu uma boca aberta repleta de dentes finos e afiados como agulhas. Seus olhos pareciam intensos e quase expressivos. O tamanho impressionava. A criatura tinha quase o comprimento total do iate onde estava sendo colocada. O peso era tão grande que o guindaste demonstrava dificuldade para sustentá-la, reforçando a ideia de que algo realmente colossal havia sido retirado das profundezas. Número 5. O parasita aterrorizante. Uma simples pescaria em Champagne Beach, em 2013, transformou-se rapidamente em uma cena perturbadora. Um homem havia acabado de capturar um peixe e o segurava nas mãos para mostrá-lo quando algo inesperado aconteceu. De dentro da boca do peixe, começou a emergir lentamente uma criatura semelhante a um verme alongado. Em poucos segundos, o organismo deslizou para fora e passou a se mover com surpreendente rapidez sobre a mão do pescador. Assustado, ele tentou sacudi-lo para se livrar da criatura. O verme caiu no convés do barco, movimentando-se de forma ágil e aparentemente direcionada, antes de escorregar de volta para o mar. Embora seja conhecido que certos parasitas vivem dentro do sistema digestivo de peixes, a velocidade, a resistência fora da água e a movimentação decidida tornaram o episódio particularmente inquietante, dando a impressão de que o organismo possuía autonomia incomum. Número 6. Baleia com tentáculos na Albânia. Em 1997, moradores da costa da Albânia testemunharam um evento absolutamente extraordinário quando uma criatura colossal apareceu encalhada na praia. À primeira vista, o corpo lembrava o de uma baleia de proporções gigantescas. No entanto, o que realmente causou espanto foram os inúmeros tentáculos que se projetavam de sua estrutura corporal. As imagens registradas mostram a enorme cauda estendida na areia, enquanto os tentáculos ainda se moviam lentamente, mesmo após o encalhe. As estruturas se contorciam diante dos curiosos que observavam à distância. Embora lembrassem tentáculos de lulas ou polvos de águas profundas, o tamanho era muito superior ao de qualquer espécie conhecida. A combinação de corpo massivo e múltiplas extensões sugere uma possível adaptação a ambientes abissais extremos. Especialistas acreditam que a criatura pode ter sido trazida à superfície por uma tempestade intensa ou por alterações ambientais repentinas que a forçaram a sair de seu habitat natural. Número 7. O desafio de remover uma baleia encalhada. Na Indonésia, imagens impressionantes mostram a complexa operação para remover uma baleia encalhada. Esses animais podem atingir até 100 toneladas, o equivalente a 100 mil quilogramas, tornando qualquer tentativa de movimentação uma tarefa extremamente delicada. Guindastes pesados e cálculos precisos são necessários para encontrar o melhor ângulo de elevação, evitando que o corpo se rompa ou que o ambiente ao redor seja danificado. O processo costuma atrair grandes multidões, além de aves e outros animais oportunistas que se aproximam. A causa do encalhe pode estar relacionada à idade avançada, doenças ou ferimentos. A remoção cuidadosa é fundamental, pois a decomposição pode liberar substâncias nocivas no solo e na água, afetando o ecossistema local. Número 8. A serpente silenciosa de Palm Cove. Em Palm Cove Beach, um homem que descansava à beira-mar relatou ter visto algo incomum se movendo na água. A princípio, parecia apenas uma sombra alongada sob a superfície. Mas, ao observar melhor, percebeu que se tratava de uma criatura de tamanho impressionante. Posteriormente,
Pessoas a bordo de uma embarcação também registraram o mesmo avistamento. A criatura lembrava uma serpente marinha lendária. O que mais intrigava era que, apesar de seu tamanho colossal, a água ao redor permanecia relativamente calma. Isso pode indicar que ela se deslocava logo abaixo da superfície, com movimentos ondulantes poderosos, porém discretos. Esse padrão de deslocamento não corresponde ao comportamento típico de mamíferos marinhos conhecidos, reforçando o mistério sobre sua verdadeira natureza. Número 9. O misterioso híbrido elefante-peixe. Em Wayne County, um garoto registrou imagens de uma criatura que parecia combinar características de um elefante com as de um animal marinho. O ser possuía uma pequena tromba semelhante à de um filhote de elefante, duas presas curtas e traços faciais que lembravam claramente o mamífero terrestre. Entretanto, sua pele apresentava textura semelhante à de criaturas marinhas, e o restante do corpo indicava adaptação aquática. O animal movia-se lentamente e aparentava fraqueza, como se estivesse desorientado ou debilitado. É possível que alterações ambientais, poluição ou perturbações em seu habitat tenham contribuído para que surgisse próximo à superfície. Outra hipótese é que correntes submarinas o tenham deslocado de seu ambiente original, levando-o inesperadamente a águas rasas. Número 10. Criatura pré-histórica em Singapura. Em 2019, frequentadores de uma praia em Singapura se depararam com algo que parecia ter saído diretamente de um livro sobre eras antigas. Uma criatura marinha de aparência pré-histórica apareceu na areia durante o dia, transformando um passeio comum em um momento surreal. O corpo estava surpreendentemente bem preservado, algo incomum para organismos marinhos expostos ao sol, ao vento e à ação das marés. Alguns especialistas sugeriram que poderia se tratar de um animal de águas profundas, pertencente a uma linhagem muito antiga, talvez semelhante a répteis marinhos extintos. A morte pode ter ocorrido por causas naturais, como idade avançada, ferimentos ou mudanças ambientais, e o corpo teria sido transportado pelas correntes até a costa. O estado de conservação, no entanto, permanece um dos aspectos mais intrigantes do caso. Número 11. Gigantismo das profundezas. Uma tripulação no Oceano Pacífico ficou perplexa ao capturar uma criatura que lembrava uma lagosta gigantesca, maior do que um homem adulto. Suas longas pernas finas se espalhavam pelo convés da embarcação, destacando seu tamanho descomunal. Especialistas associam esse crescimento extremo ao fenômeno conhecido como gigantismo abissal, no qual seres que vivem sob alta pressão, temperaturas próximas de 0 graus Celsius e ausência quase total de luz podem atingir proporções extraordinárias. Alguns sugerem que poderia pertencer a uma linhagem antiga considerada extinta, sobrevivendo nas regiões mais profundas, como a Fossa das Marianas. Número 12. Enigma das águas turvas. Em Lincoln County, uma mulher observou algo perturbador no fundo de um lago. Tratava-se de uma criatura alongada e de corpo mole, que se movia lentamente pela água turva. Inicialmente, parecia estar presa a uma folha morta, mas, ao se soltar, revelou uma longa cauda semelhante a um chicote. Sua pele marrom, tubular e coberta por pequenas protuberâncias ajudava na camuflagem. O movimento era semelhante ao de uma lesma subaquática, com o corpo se contraindo e esticando como se estivesse examinando o ambiente de forma quase predatória. Especialistas não encontraram correspondência com nenhuma espécie conhecida de água doce. Número 13. Colosso escamoso da Fossa das Marianas. Um drone subaquático registrou imagens de uma criatura misteriosa nas profundezas da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra. O ser possuía pele áspera e escamosa, rosto semelhante ao de um leão, grandes presas caninas, ausência visível de olhos e mãos com garras.
A falta de olhos sugere adaptação total à escuridão absoluta. Em um ambiente com temperaturas próximas de 0 graus Celsius e pressão esmagadora, a criatura pode depender de outros sentidos para caçar ou se orientar. Poderia ser um peixe predador altamente especializado ou algo ainda não catalogado pela ciência. Número 14. Lula gigante na Noruega. Em 2004, imagens registradas na Noruega mostraram o que muitos compararam ao lendário Kraken. Uma lula gigante emergiu brevemente à superfície, exibindo tentáculos enormes e intricados. O comportamento pode ter sido motivado pela busca por alimento, talvez seguindo cardumes até áreas mais rasas. Também é possível que estivesse desorientada. Após poucos instantes dramáticos, desapareceu novamente nas profundezas. Número 15. Fóssil vivo ou ser alienígena. Durante uma pescaria em Whitehaven Beach, um grupo de garotos avistou uma criatura com olhos enormes, rosto pequeno e corpo semelhante ao de um polvo. A aparência era quase extraterrestre. Os grandes olhos indicam possível adaptação às profundezas escuras. Alguns acreditam que poderia ser uma espécie desconhecida das águas profundas, talvez até um fóssil vivo de eras dominadas por gigantes marinhos. Teorias mais ousadas sugerem até a possibilidade de um organismo extraterrestre adaptado ao ambiente aquático. Número 16. Cabeça desconhecida em Whitehaven. Na mesma região, outro grupo de jovens registrou a cabeça de uma criatura emergindo da água. A forma parecia humanoide, com contornos distintos que não lembravam um animal marinho comum. O ângulo de visão pode ter causado distorções, mas a impressão foi suficiente para gerar especulações. Talvez fosse apenas um animal passando pela área, mas o formato observado permanece sem explicação clara. Número 17. Aranha gigante na caverna Veriovkina. Em 2009, um robô explorador enviado às profundezas da caverna Veriovkina registrou uma criatura semelhante a uma aranha gigante descansando em água esverdeada. O ambiente parecia inalterado há anos. A criatura, adaptada à escuridão total, pode pertencer a uma linhagem antiga de habitantes subterrâneos. Seu metabolismo, possivelmente lento, e adaptações respiratórias únicas indicam sobrevivência em condições extremas e com poucos recursos. Número 18. Mistério aquático flexível. Na Inglaterra, um pedestre notou um organismo semelhante a um verme entrando em um cano à beira da estrada. O corpo rosado e esbranquiçado lembrava um peixe-cabeça de cobra, mas com características híbridas. Sua incrível flexibilidade permitia que se comprimisse em espaços estreitos. A coloração pálida sugere adaptação a ambientes com pouca luz ou subterrâneos. Pode ser um exemplo raro de sobrevivência em ambientes com baixo nível de oxigênio. Número 19. Entidade fluida na floresta. Em 2017, turistas no Redwood National Park registraram algo surpreendente. Uma entidade gelatinosa com inúmeros tentáculos saindo da água e avançando em direção à floresta. O corpo translúcido parecia interagir com o solo e as árvores, como se estivesse absorvendo nutrientes. A capacidade de transitar entre água e terra sugere adaptação incomum. Talvez buscasse energia da vegetação ou estivesse respondendo a mudanças ambientais. Número 20. Sereia fantasmagórica em Veneza. Em 1998, um casal hospedado em um hotel em Veneza afirmou ter visto uma sereia sentada sobre um bloco de concreto, tomando sol. Ela movia os cabelos e agitava a cauda. Quando revelou o rosto, parecia pálido e quase espectral. O comportamento poderia indicar curiosidade ou necessidade de recuperação. Estar fora da água sugere possível desorientação ou alteração em seu habitat natural. Número 21. Tubarão petrificado no lago Neuchâtel. Em 2022, uma equipe suíça de pesquisa subaquática
fez uma descoberta surpreendente no lago Neuchâtel, na Suíça. Encontraram os restos de um tubarão incrivelmente preservado, com o corpo praticamente intacto e as mandíbulas abertas, exibindo dentes afiados que pareciam ainda capazes de morder. O processo de petrificação normalmente leva milhões de anos, e é extremamente raro encontrar algo tão bem conservado debaixo d'água, onde a decomposição costuma ser acelerada. Especialistas sugerem que o animal pode ter sido preservado por um processo geológico chamado mineralização, no qual os tecidos orgânicos são gradualmente substituídos por minerais. Outra hipótese é que forças naturais, como movimentos tectônicos ou enchentes antigas, tenham deslocado os restos para o lago. Número 22. Encontro raro com o peixe-trombeta. Em 2013, durante uma pescaria em Grace Bay Beach, um homem percebeu sua isca se mover de maneira incomum. Ao puxar a linha, encontrou um peixe diferente de tudo o que já havia visto. Tratava-se de um peixe-trombeta, conhecido pelo corpo longo e fino que lembra uma flauta, com focinho alongado e boca projetada para frente, ideal para capturar presas de surpresa. Essa espécie possui a habilidade impressionante de mudar de cor para se camuflar no ambiente, o que pode fazê-lo parecer quase alienígena fora da água. A isca provavelmente imitava uma de suas presas naturais, atraindo-o para fora de sua área habitual. Número 23. Caranguejo gigante da fossa do Atlântico Sul. Em 2019, pesquisadores explorando a fossa das ilhas Sandwich do Sul registraram um caranguejo de proporções extraordinárias, possivelmente pertencente a uma espécie considerada extinta. O animal tinha tamanho comparável ao de um ser humano, ou até maior. Seu exoesqueleto era branco fantasmagórico ou extremamente escuro, quase negro, com padrões bioluminescentes que brilhavam fracamente na escuridão absoluta. Os olhos pareciam vazios e luminosos, adaptados à ausência total de luz. As garras, grandes e irregulares, lembravam ossos quebrados. Acredita-se que a criatura possa ter permanecido preservada nas profundezas extremas por séculos, desempenhando papel defensivo em seu território contra outros predadores abissais. Número 24. O peixe-oco da Tailândia. Em 2016, um pescador na Tailândia capturou um peixe que desafiava qualquer explicação biológica conhecida. A parte inferior do corpo era completamente oca, mas o animal ainda estava vivo. Ao segurá-lo, era possível ver o espaço onde deveriam estar órgãos vitais, como coração, estômago e fígado. Em vez disso, havia apenas uma estrutura semelhante a uma pele interna. Moradores locais interpretaram o achado como um sinal espiritual ou um presságio. Cientificamente, seria algo impossível, segundo o conhecimento atual da biologia marinha, tornando o caso ainda mais intrigante. Número 25. Monstro encapsulado no gelo da Sibéria. Em 2015, caminhantes em Oymyakon, na Sibéria, conhecida como a região habitada mais fria da Terra, encontraram uma criatura congelada em um bloco de gelo. O corpo parecia o de um peixe, mas possuía garras enormes e uma nadadeira caudal pronunciada. O rosto redondo tinha olhos semelhantes aos de mamíferos e uma mandíbula que lembrava a de uma sereia pronta para atacar. Quando o gelo começou a derreter, a boca se abriu revelando presas afiadas. A mistura de características aquáticas e terrestres sugere um híbrido desconhecido pela ciência. Número 26. Animais extintos. Preservados na Antártida. Em 2009, expedições científicas relataram avistamentos surpreendentes na Antártida. Criaturas que lembravam espécies do período Triássico, como o Metriacanthosaurus e o Tyrannosaurus rex. Esses animais pareciam congelados no tempo, não completamente envoltos em gelo, mas preservados pela temperatura extrema do continente.
A Antártida já revelou insetos pré-históricos e mamutes lanosos, quase mumificados, graças ao permafrost. Isso levanta a possibilidade de que organismos maiores também possam ter sido preservados sob condições semelhantes. Número 27. Mamute lanoso vivo, em câmara de vidro. Um mamute lanoso vivo foi apresentado no Ancient Life Institute, preservado dentro de uma câmara de vidro. Acredita-se que tenha vivido durante a última era do gelo, há aproximadamente 300 mil anos. Suas presas gigantes estavam cobertas por gelo, enquanto a tromba espessa e peluda se movia lentamente. Especialistas investigam se o frio extremo e as condições de permafrost contribuíram para sua preservação extraordinária. O estudo desse animal pode revelar informações valiosas sobre o clima e o ecossistema de épocas remotas. Número 28. Híbrido de tartaruga e polvo. Em 2019, em Whitehaven Beach, foi registrada uma criatura com corpo semelhante ao de um polvo gigante, mas com textura de pele diferente e um crânio que lembrava o de uma tartaruga. Os tentáculos grossos permitiram que o ser se erguesse brevemente, algo incomum para polvos. Pode ser um híbrido raro ou uma anomalia evolutiva. É possível que tenha encalhado por desorientação, busca por alimento ou mudanças ambientais que afetaram seu habitat. Número 29. Criatura em transformação na Índia. Em 2023, moradores da vila de Barwan Kala registraram uma entidade caída no chão durante a noite, aparentemente no meio de uma transformação. A parte superior do corpo lembrava uma jovem garota, enquanto no lugar das pernas havia nadadeiras. Essa forma incompleta pode indicar dificuldade em manter a transformação. Em tradições locais, seres conhecidos como skinwalkers alteram sua forma por motivos espirituais, de caça ou defesa territorial. Número 30. Encontro monstruoso no Mar do Labrador. Imagens captadas por um helicóptero militar dos Estados Unidos no Mar do Labrador mostraram duas criaturas colossais na água. Uma parecia uma serpente marinha gigante, com a cabeça erguida acima da superfície e a cauda se estendendo por uma grande distância. A outra lembrava um megalodon parcialmente submerso. O comportamento indicava possível alimentação ou patrulhamento territorial típico de grandes predadores marinhos. Número 31. Gigante pré-histórico. Sob a frota russa. Em 2006, durante a relocação de uma base militar russa, algo colossal foi avistado logo abaixo da superfície do mar. O corpo da criatura era tão imenso que fazia um navio de cruzeiro parecer pequeno em comparação. A espinha dorsal era visível da cabeça até a cauda, formando saliências semelhantes às de um réptil marinho pré-histórico. Especialistas levantaram a hipótese de que poderia se tratar de uma espécie desconhecida de leviatã das profundezas, talvez relacionada a antigos répteis marinhos, como o mosasauro. Sua aproximação à superfície pode ter sido causada por alterações ambientais ou pela movimentação intensa do comboio militar. Número 32. Sereia resgatada por paramédicos. Em 2007, no condado de Montgomery, equipes de emergência foram acionadas após o relato de uma criatura humanoide encontrada próxima a um lago. As imagens mostram paramédicos transportando o ser em uma maca. Testemunhas afirmaram que a criatura possuía guelras, pele translúcida e nadadeiras, características compatíveis com sobrevivência em águas profundas. A hipótese mais aceita é que estivesse ferida ou doente, o que explicaria seus movimentos lentos. Teorias mais ousadas sugerem envolvimento de instalações governamentais secretas que realizariam experimentos de hibridização. Número 33. Peixe adaptado à sobrevivência extrema. Em 2024, um drone subaquático registrou imagens nas profundezas de Brownson Deep.
uma das regiões mais profundas do Oceano Atlântico. A criatura capturada nas imagens possuía olhos ocos e um rosto incomum, diferente de qualquer mamífero marinho conhecido. A aparência fantasmagórica pode ser resultado de adaptação extrema, a pressão intensa e a ausência total de luz. Mudanças na temperatura dos oceanos também podem ter levado o animal a explorar novas áreas. Suas características físicas podem funcionar como mecanismo de camuflagem e defesa contra predadores. Número 34. Polvo gigante, com nadadeiras em forma de orelha. Em 2023, pescadores no Oceano Índico registraram um polvo gigantesco com nadadeiras que lembravam orelhas. A criatura estava viva, porém imóvel, com tentáculos enormes espalhados por metade do convés da embarcação. Esse tipo de nadadeira é raro entre cefalópodes. Alguns especialistas acreditam que poderia ser uma versão extraordinariamente grande de uma espécie já conhecida, como o polvo gigante do Pacífico. O comportamento calmo pode indicar que estava descansando ou recuperando energia após caça ou fuga de predadores. Esses relatos continuam a desafiar nossa compreensão sobre os oceanos. O que realmente habita as profundezas? Poderiam existir criaturas ainda desconhecidas escondidas sob quilômetros de água escura? Deixe sua opinião e continue explorando os mistérios que o mar insiste em guardar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!